Olá, estamos de volta. A gente abre esta edição especial sobre o coronavírus com uma notícia nada boa. A Secretaria de Saúde de Campinas acabou de confirmar o 4º caso de coronavírus aqui na cidade. É uma mulher de 66 anos, a paciente está em isolamento domiciliar e passa bem. As pessoas com que ela teve contato também já estão sendo monitoradas. Ainda, segundo a Secretaria, ela não tem históricos de viagem e é o primeiro caso de contaminação comunitária na cidade. Houve alteração na saúde. Os hospitais Mário Gatti e Ouro Verde vão suspender a partir da próxima segunda-feira o atendimento eletivo nos ambulatórios. A medida vale por pelo menos 60 dias. Ontem, o Hospital da PUC também suspendeu cirurgias não urgentes e as consultas ambulatoriais. É a mesma medida adotada pelo Hospital das Clínicas na Unicamp. As cirurgias urgentes e o atendimento oncológico e o atendimento às gestantes de alto risco também estão mantidos, assim como o atendimento para quem faz quimioterapia. São medidas para diminuir a circulação de pessoas nos hospitais e também para que as equipes médicas fiquem voltadas para os casos da Covid-19. Além da saúde, algumas empresas também mudaram a rotina. Trabalhadores foram afastados e outros estão trabalhando em casa. Mas como fica o direito do trabalhador nestes casos? Um especialista explica pra gente. Acompanhe. O novo coronavírus mudou a rotina do trabalho. E para isso, nós viemos até o escritório do advogado Guilherme Gucci para tirar algumas dúvidas. Tudo bem, doutor? Vamos então à primeira pergunta. O empregador, ele pode antecipar as férias? Existem dois tipos de férias, as coletivas e as individuais. A questão é que as férias individuais, elas precisam ser comunicadas com 30 dias de antecedência, enquanto que as férias coletivas, elas precisam ser comunicadas com 15 dias de antecedência. No entanto, a situação aqui é peculiar e é inédita. Então acreditamos que, por esse fato, se enquadrar como uma força maior, existiria sim a possibilidade, mediante, no caso das férias individuais, que isso seja feito através de um termo individual com o empregado, assinado, no qual ele daria essa anuência, explicando todo o contexto da situação, e no caso das férias coletivas, que seja feito através de uma negociação com os sindicatos também da categoria, para que esse documento ele tenha maior força futuramente, em caso de qualquer discussão a respeito desse tema. Então, sim, haveria essa possibilidade de antecipação e aí, no caso, apenas recomeçaria o seu período aquisitivo a partir dessa concessão das férias. Mesmo se o funcionário não completou ainda um ano? Mesmo na hipótese dele não ter completado um ano, seria possível. E ele pode deixar os funcionários fazer home office? Na questão do home office, seria possível o trabalho remoto mediante um aditivo contratual firmado entre o empregador e o empregado, prevendo todas as regras de como seria dada essa prestação do trabalho dia a dia. Como fica a questão de pagamento de internet, energia, luz? A questão das despesas é outro ponto que precisa ser colocado dentro, como vai ficar, né, quem vai arcar com despesas, e a questão também do fornecimento de equipamentos eletrônicos, se isso vai acontecer pelo empregador ou se o próprio empregado já possui seus equipamentos particulares para poder dar sequência ali no trabalho. Então a solução de fato é fazer um aditivo contratual com esse empregado, estabelecendo todas essas políticas do trabalho do home office e ele assinar esse termo de que ele consentiu, de que ele concorda com essa solução, que seria um caminho bem adequado ali para até preservar o emprego e também garantir que a empresa continue a girar nesse momento tão difícil. A empresa, durante esse período que o trabalhador está em casa e mesmo assim trabalhando, fica isenta de pagar vale-refeição, vale-transporte, ou essa questão também tem que vir no termo aditivo contratual? É importante que essa questão do vale-refeição e do vale-transporte seja deliberada igualmente dentro desse aditivo contratual. E antes disso, que seja verificada a norma coletiva da categoria, então o acordo coletivo, a convenção coletiva, que trata do tema, para verificar se é possível realizar esse desconto. Esses dias de afastamento, eles podem ser descontados das férias? Os dias de afastamento não podem ser descontados das férias. As férias têm como essência garantir a saúde, a segurança, garantir o descanso do trabalhador e não há essa flexibilidade de que você misture
é a questão do trabalho, ausências de período de trabalho com férias. O que acontece é que se ele falta determinado período, ele acaba gerando como reflexo uma diminuição do período de férias, desde que essas faltas sejam injustificadas. Mas fazer a compensação de períodos como se fosse um banco de horas envolvendo férias, isso não seria adequado. Quero agradecer a participação do senhor, de responder as dúvidas do pessoal de casa. E você aí, se tiver mais dúvidas, entre em contato com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. Muito obrigado pela oportunidade de explicar para a população, orientar a população nesse momento tão difícil dessa pandemia, os reflexos jurídicos que podem acontecer dentro do contrato de trabalho. Isso pode afetar tanto a preservação do emprego quanto a continuidade da atividade empresária. Então, é muito importante, de fato, esse trabalho da mídia para que os reflexos sejam minimizados e que, ao final dessa pandemia aqui, todo mundo consiga prosseguir com suas vidas normalmente. Olha, os consumidores também estão preocupados, não são só os trabalhadores, não. Já que a recomendação é ficar em casa, como é que faz quem contratou algum serviço ou comprou ingressos? A repórter Rita Maria foi atrás das informações para a gente. Nós estamos aqui ao lado do doutor Ricardo Quiminazo, que é especialista em direitos do consumidor, e com essa pandemia de coronavírus, muitos consumidores estão confusos, estão querendo essas informações para, por exemplo, ao cancelar uma festa, quais são as implicações, o que deve ser feito, e eu repasso essa pergunta ao doutor Ricardo. No caso de um cancelamento de uma festa, doutor, o que implica tanto para os fornecedores, flores, espaço, festa, como funciona? O caso é o seguinte, o consumidor é soberano, caso fortuito, força maior, ou então, como diz o Código de Defesa do Consumidor, ele tem que ter a sua saúde garantida. Então, ele pode cancelar e receber o dinheiro de volta. O que se aconselha, muitas vezes, é tentar uma negociação no sentido de mudar a data. Se a data for possível de ser mudada, existem circunstâncias que é possível de mudar a data, né? Aniversário de empresa, por exemplo, tanto faz, né? Se for no início ou no fim do ano, a comemoração é um pouco mais ampla. Agora, se o consumidor quer comemorar o seu aniversário, né? Ele faz aniversário em abril, né? Oferece uma data alternativa em outubro e ele não se sentir confortável com isso, ele pode pedir o dinheiro de volta, inclusive não só para os fornecedores, como também para o espaço da festa. Quem comprou ingressos para shows ou mesmo pela internet para esses eventos que foram cancelados, como proceder? Aí não faz diferença o meio. Agora, é muito importante, seja pela internet, seja por meio físico, é bom que o consumidor guarde todos os recibos da operação que ele realizou. Via de regra, como muitas vezes ele perde o interesse ou não vai conseguir comparecer nesse evento, né, o ideal é a devolução do dinheiro imediata e fica resolvido o problema do consumidor e do fornecedor. Isso vale para workshops, cursos e palestras? Isso é um pouco particular, né? Os cursos curtos, vias de regra, se o consumidor não se sentir confortável, ele pode pedir o dinheiro de volta. O workshop tem muitas vezes alguns casos que o apelo do workshop, muitas vezes, além do conteúdo que está sendo distribuído, é o horário do cafezinho, né? Acaba se prometendo que nos intervalos vai ter o tal do networking, né? Troca de cartão, conversar com os pares, com gente, trocar experiência. Nesse caso, a substituição pelo serviço online de palestra pode resultar ou numa redução proporcional do valor, né? Isso pode ser negociado, e se o consumidor não se sentir confortável com isso, ele pode pedir o dinheiro de volta. No caso das academias, pessoas que pagam 6 meses, 1 ano com antecedência, e agora nesse período que as academias estão fechadas, como proceder? É possível trancar a matrícula sem perder esse período que ficou em casa? Como nós estamos num período excepcional e como o Código do Consumidor permite esse acordo, né, que se faça a coisa de uma forma que atenda ambas as partes, conciliatória, e também como existe esse apelo para esse momento excepcional, né, o ideal, se o consumidor puder e quiser, ele pode aceitar que essas datas que ele perdeu sejam repostas ao final do contrato, né, uma composição.
Mas, mais uma vez, a decisão do consumidor é soberana. Se ele achar que, de alguma maneira, isso não lhe convém mais, ele pode pedir o dinheiro, no caso da academia, referente ao período não cursado, né? No caso de curso ou do que não foi aproveitado. Aquilo que ele fez, realmente, ele acaba perdendo para a academia porque ela prestou o serviço naquele período. Suas orientações de forma geral. No caso da pessoa, se ela não conseguir negociação de jeito nenhum, como ela deve proceder? A forma geral é: tentei negociar com o fornecedor, ele foi intransigente, não obtive acordo. O primeiro passo, eu sempre recomendo o PROCON, que tem aí uma certa força na negociação. Se o PROCON não resolver o problema, não sobra outra alternativa que não seja ele procurar o Poder Judiciário, vai ter que procurar um advogado, e ingressar com uma ação e pedir a indenização aí pelo prejuízo que ele teve. Doutor, muito obrigada por sua participação conosco, passando essas informações para os nossos consumidores. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar para o cidadão campineiro através de um órgão como a TV Câmara. Muito obrigada. E nós voltamos com mais informações a qualquer momento, não só sobre o coronavírus, mas qualquer mudança no direito do consumidor. Fique conosco. Olha, obrigada, Rita. É isso mesmo que a Rita falou, viu? A todo momento a gente vai te manter bastante atualizado, porque nosso objetivo é que você fique por dentro de toda a nossa cobertura e fique sem nenhuma dúvida, seja sobre o coronavírus ou outro assunto, como a Rita falou. E olha só, logo mais aqui no Jornal da Câmara, Notícia, você vai ver uma entrevista exclusiva que o repórter Michel Amorim fez com um campineiro que vive lá na Itália. A gente vai adiantar um trechinho agora para você. Acompanhe. Vocês podem ver, ó, 8h40, horário de movimento. Essa é a estrada, uma das estradas mais trafegadas aqui na região de Milão, na Lombardia. Tráfego só de caminhões. Não vê um veículo quase, gira. Tudo parado. A situação tá crítica mesmo. Uma situação bastante preocupante, né, por todo mundo, é uma pandemia, né? E olha só, ao meio-dia você vai acompanhar essa entrevista completa com todos os detalhes desse campineiro que vive na Itália. E uma última notícia, ao 12h30, perdão. E uma última notícia, a INDEC suspendeu o atendimento presencial ao público. A partir de segunda-feira, não vai ter mais atendimento diretamente com o público, então estão suspensos os atendimentos presenciais da INDEC. Quem tiver dúvida, pode ligar para o telefone 118. Você também pode acompanhar essa cobertura especial da gente pelas nossas redes sociais. É o endereço que aparece aí na sua tela. Se você tiver dúvidas, a gente também tem um canal direto com você. Olha aí o telefone do nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, mas você ainda tem um encontro. É ao meio-dia e meio com o Rafael. Desculpa, seu próximo encontro ao 12h30 com o Gabriel Castro. Até lá.